5 passos simples para aumentar a sua fé e superar os obstáculos. Meus irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu compartilho com vocês esta mensagem que pode transformar a sua vida se você crer e praticar os princípios bíblicos que eu vou ensinar. Eu quero falar sobre um assunto muito importante: a fé. A fé é o fundamento da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, da nossa vitória sobre o mundo, da nossa herança celestial. A fé é o dom de Deus que nos capacita a crer no invisível, no impossível, no sobrenatural. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o que nos liga a Deus, o que nos faz agradáveis a Ele, o que nos faz vencer o mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Por isso, nós precisamos ter fé. E não só isso, nós precisamos ter mais fé. Uma fé crescente, uma fé viva, uma fé que move montanhas. Mas como podemos aumentar a nossa fé? Como podemos exercitar a nossa fé? Como podemos vencer os obstáculos que se levantam contra a nossa fé? Eu quero lhes apresentar 5 passos simples, mas poderosos, que podem te ajudar a fazer crescer na fé e a superar os desafios que enfrentamos neste mundo. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé, é o alimento da nossa fé, é o combustível da nossa fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se queremos ter mais fé, precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus significa ler a Bíblia todos os dias, meditar nela, memorizá-la, estudá-la. Significa ouvir pregações e ensinos que sejam fiéis à palavra de Deus. Significa ouvir testemunhos de pessoas que viveram pela fé e experimentaram o poder de Deus em suas vidas. Significa ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração através da sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, luz para nosso caminho, espada para o nosso combate. A palavra de Deus é o que nos revela quem Deus é, quem nós somos, o que Ele fez por nós, o que Ele quer de nós, o que Ele tem para nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com atenção, com reverência, com disposição, com obediência, nós estamos abrindo o nosso coração para receber a semente da fé. A palavra de Deus é a semente da fé. Ela contém em si mesma o poder de gerar fé em nós. Ela contém em si mesma as promessas de Deus para nós. Ela contém em si mesma a verdade que nos liberta. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com fé, nós estamos regando essa semente com água viva. A fé
é o que faz a semente da palavra brotar em nós. A fé é o que faz a semente da palavra crescer em nós. A fé é o que faz a semente da palavra frutificar em nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com perseverança, nós estamos cultivando essa semente com cuidado e dedicação. A perseverança é o que faz a semente da palavra resistir às adversidades. A perseverança é o que faz a semente da palavra se multiplicar em abundância. A perseverança é o que faz a semente da palavra se transformar em árvore frondosa. Eu quero desafiar você a ouvir mais a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a se alimentar mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você hoje a se apaixonar mais pela palavra de Deus. Porque quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você terá. E quanto mais fé você tiver, mais você verá a glória de Deus se manifestando em sua vida. Amém? O segundo passo é confessar a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 11, versículo 23, que quem disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Se queremos ter mais fé, precisamos confessar mais a palavra de Deus. Precisamos declarar com a nossa boca o que cremos em nosso coração. Precisamos proclamar as promessas de Deus para as nossas vidas. Precisamos rejeitar as mentiras do diabo e as circunstâncias contrárias. Precisamos falar como Deus fala, pois Ele chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus é poderosa para criar, para curar, para libertar, para abençoar. O terceiro passo é obedecer à palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 2, versículo 17 que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Se queremos ter mais fé, precisamos obedecer mais à palavra de Deus. Precisamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Precisamos cumprir os seus mandamentos, seguir os seus princípios, imitar o seu caráter. Precisamos renunciar ao pecado, ao egoísmo, ao orgulho, à incredulidade. Precisamos demonstrar o nosso amor por Deus e pelo próximo através das nossas atitudes. A palavra de Deus é santa e justa e requer de nós obediência e submissão. O quarto passo é orar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se queremos ter mais fé, precisamos orar mais de acordo com a palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus aquilo que Ele já nos prometeu em sua palavra. Precisamos orar com fé, sem duvidar, crendo que já recebemos o que pedimos. Precisamos orar em nome de Jesus, pois Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador. A palavra de Deus é a base da nossa oração.
a garantia da nossa resposta, a expressão da nossa vontade. O quinto passo é agir de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se queremos ter mais fé, precisamos agir mais de acordo com a palavra de Deus. Precisamos colocar em prática aquilo que cremos e confessamos. Precisamos tomar posse das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E como fazemos isso? Por meio da fé. Precisamos enfrentar os gigantes que se opõem à nossa fé. Precisamos sair da zona de conforto e entrar na zona de milagres. A palavra de Deus é o estímulo para a nossa ação, o desafio para a nossa coragem, o alvo para a nossa conquista. Portanto, estes são os 5 passos simples para aumentar a sua fé e superar os obstáculos. Ouvir, confessar, obedecer, orar e agir de acordo com a palavra de Deus. Se você fizer isso, você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida. Você verá o impossível se tornar possível. Você verá as montanhas se moverem diante de você. Você verá as portas se abrirem para você. Você verá os milagres acontecerem para você. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se você quer ter mais fé, conheça mais a vontade de Deus revelada em sua palavra. E se você quer conhecer mais a vontade de Deus, leia mais a Bíblia, pois ela é a carta de amor que Deus escreveu para você. Ajude alguém com esta mensagem, compartilha com o maior número de pessoas que você puder e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a sua fé cresça cada vez mais para a glória de Deus. Amém.